Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje, vamos desvendar os mistérios do fim dos tempos. Aham. Mas calma, a ideia não é sair por aí espalhando medo. É. Vamos juntos entender como o livro Fim dos Tempos Simplificado, do David Slyker, Certo. nos ajuda a nos preparar para esse período tão importante, Sim. tanto em nossas vidas quanto na história do mundo. Aliás, já aproveito para pedir aquele apoio de vocês. Uso. Curtam ou sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio. Isso. E deixe nos comentários sugestões de livros para os próximos mergulhos, porque é isso que ajuda o Fé em Letras a crescer. É isso aí. E o legal é que, mesmo quem já está familiarizado com as discussões sobre o fim dos tempos, pode se surpreender com as ideias do Slyker. Ele não foca apenas em desvendar os eventos, mas em preparar o nosso coração para o que está por vir. Preparar o coração. Isso me deixou curioso. Você pode explicar melhor essa ideia? Claro, o Slyker argumenta que a nossa postura interior, a nossa conexão com Deus, é o que realmente importa diante das grandes mudanças que a Bíblia descreve. Ele usa um tom bem pastoral, sabe? É como se ele estivesse conversando diretamente com cada leitor, conduzindo a um relacionamento mais profundo com Jesus, para que seja pronto para os desafios do fim dos tempos. Então, em vez de ficarmos vidrados em datas ou tentando decifrar cada símbolo do Apocalipse, o importante é desenvolver uma fé sólida e confiar em Deus. Exatamente. E para entender melhor a proposta do autor, acho que vale a pena conhecer um pouco da sua história. É verdade, a trajetória do Slyker é bem interessante, né? Sim. Ele era músico e líder de adoração, totalmente focado em seu ministério com jovens. Até que, durante uma noite de oração, ele teve uma experiência que mudou tudo. Ele descreve ter ouvido a voz de Deus de forma muito intensa, dizendo: "Diga a eles que eu estou vindo. Diga a eles que a minha mão está na maçaneta e que eu estou prestes a entrar." Uau, que forte! Imagino que ele deve ter ficado bem impactado com essa experiência, né? E como? Ele conta que no início sentiu muito medo. Percebeu que não estava preparado para a volta de Jesus e que as pessoas ao redor também não. Faz sentido. Mas e aí, como ele lidou com esse medo? Essa experiência o impulsionou a se dedicar profundamente ao estudo do fim dos tempos, buscando entender o que a Bíblia realmente diz sobre esse período e como se preparar para ele. Daí surgiu o livro. Entendi. E tem gente que fala, mas toda geração achou que Jesus voltaria no seu tempo. Como o livro responde a essa crítica? E Slyker reconhece que, de fato, os primeiros cristãos viviam na expectativa da volta iminente de Jesus. Mas, ao longo dos séculos, esse foco foi se diluindo. As discussões teológicas sobre doutrinas e a natureza de Cristo acabaram dominando o cenário por muito tempo, deixando o tema do fim dos tempos em segundo plano. A gente vê que a história da igreja é marcada por diferentes ênfases, né? Mas e quando esse interesse pelo fim dos tempos voltou com força total? O livro destaca que a retomada desse interesse coincide com eventos marcantes do século XX, como o renascimento de Israel como nação em 1948 e a reconquista de Jerusalém em 1967. Ou seja, a partir do momento em que profecias bíblicas sobre Israel começaram a se cumprir de forma mais visível, o tema do fim dos tempos ganhou mais relevância. Exatamente. E o Slyker argumenta que muitas passagens da Bíblia, antes obscuras, se tornam mais claras quando analisadas à luz da situação atual de Israel. Para ele, compreender o papel de Israel no plano de Deus é fundamental para entender o fim dos tempos. Interessante. E qual é esse papel, segundo o livro? Israel ocupa um lugar central como palco principal dos eventos do fim dos tempos. A volta dos judeus para a Terra Prometida e o controle de Jerusalém são sinais proféticos extremamente relevantes, que apontam para o cumprimento das promessas de Deus e a proximidade do retorno de Jesus. Falando em sinais, o livro explora outros sinais do fim dos tempos. Tipo, o que mais a gente pode observar no mundo atual que indica a proximidade desse período? Sim. O Slyker menciona a crescente apostasia, que é o abandono da fé, e o surgimento de uma falsa religião que promete paz e segurança, mas na verdade afasta as pessoas de Deus. Ele usa a figura de duas noivas. A verdadeira noiva de Cristo, que é a igreja unida a Deus, e a falsa noiva, que representa essa religião global e enganosa. Entendi. Seria como uma armadilha espiritual prometendo soluções fáceis, mas levando à perdição, né? Exatamente. Ela se aproveita do desejo humano por conforto e respostas simples, mas no fundo é um caminho de ilusão e controle. E essa falsa religião terá um papel fundamental na sessão do Anticristo, que é um dos personagens mais intrigantes e polêmicos do fim dos tempos. Verdade. Mas antes de mergulharmos nesse personagem, acho que vale a pena entendermos melhor como essa falsa religião se manifesta no mundo de hoje. Concordo. E é sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. E aí, pessoal, prontos para continuar a nossa imersão no livro Fim dos Tempos Simplificado? Com certeza. Na parte anterior, a gente explorou, a trajetória do autor, o papel crucial de Israel nos eventos do fim dos tempos e a figura da falsa noiva, essa religião enganosa que promete paz, mas leva à perdição.
Mas agora eu quero entender melhor como essa falsa religião se manifesta no mundo de hoje. Quais as características dela? Slacker não entra em detalhes específicos sobre como essa falsa religião se organiza ou quais dogmas ela prega. Ele foca mais no seu apelo emocional e na sua capacidade de unificar as pessoas em torno de uma causa aparentemente nobre. Então seria uma religião que prega a união e a tolerância, mas que, no fundo, mascara uma agenda de controle e poder. Exatamente. E essa busca por unidade a qualquer custo é um dos sinais mais alarmantes da proximidade do fim dos tempos. O Slacker argumenta que essa falsa religião vai se aproveitar do caos e da instabilidade que vão dominar o mundo para se apresentar como uma solução, prometendo paz, segurança e respostas para todos os problemas. É como se ela se alimentasse do medo e da incerteza das pessoas, oferecendo um porto seguro meio à tempestade, né? Isso mesmo. E essa falsa sensação de segurança vai abrir caminho para a ascensão do anticristo, que vai se apresentar como o líder capaz de unificar o mundo e trazer a tão sonhada paz global. Falando no anticristo, como o livro descreve a atuação dele no fim dos tempos. Ele vai ser um ditador cruel ou um líder carismático que engana as pessoas. O Slacker descreve como um líder extremamente habilidoso e persuasivo, capaz de manipular as massas com sua retórica e promessas vazias. Ele vai se apoiar num sistema global que rejeita a Deus e coloca o homem no centro de tudo, promovendo valores humanistas e relativistas. Seria como um lobo em pele de cordeiro, usando de charme e inteligência para conquistar o poder e controlar o mundo. Perfeito. E para alcançar seus objetivos, o anticristo vai se valer da falsa noiva, que servirá como uma plataforma para que ele se estabeleça no poder e controle as massas. As pessoas, seduzidas por suas promessas e cansadas de guerras e conflitos, vão abraçá-lo como salvador. E como o livro descreve a perseguição aos cristãos nesse período? Os cristãos serão perseguidos abertamente ou de forma mais sutil. O Slacker afirma que a perseguição vai se intensificar gradualmente. No início, será mais sutil, com restrições à liberdade religiosa, censura e difamação da fé cristã. Mas com o tempo, a perseguição se tornará mais aberta e violenta. Então os cristãos vão precisar discernir os tempos e se preparar para enfrentar essa oposição crescente. Sem dúvida. E essa preparação envolve fortalecer a fé, buscar intimidade com Deus e se aprofundar no conhecimento da palavra. E como o livro descreve o sofrimento da igreja nesse período? Que tipo de provações os cristãos vão enfrentar? O Slacker não esconde a realidade. A igreja vai passar por um tempo de grande tribulação, como nunca antes na história. Cristãos serão perseguidos, torturados, presos e até mortos por sua fidelidade a Jesus. É de partir o coração imaginar nossos irmãos passando por tamanho sofrimento. Mas por que Deus permitiria que seus filhos passassem por isso? Qual o propósito dessa tribulação? É uma pergunta difícil, mas o livro nos lembra que Deus está no controle de tudo, mesmo nos momentos mais sombrios. A perseguição, por mais terrível que seja, faz parte do processo de purificação e amadurecimento da igreja. Ela serve para testar a fé, fortalecer o caráter e nos aproximar de Deus. Seria como um teste de fidelidade em escala global, em que os cristãos são provados em sua lealdade a Jesus, mesmo diante da morte. Exatamente. E é nesse contexto de perseguição que a igreja vai mostrar sua verdadeira força através da oração, da fidelidade aos ensinamentos de Jesus e do amor ao próximo, mesmo que isso custe a própria vida. E como essa perseguição vai se intensificar? O livro menciona algum evento específico que marca essa escalada da violência contra os cristãos. O livro menciona a criação da imagem da besta, que seria uma representação física do anticristo, dotada de poderes sobrenaturais. As pessoas serão obrigadas a adorar essa imagem como um símbolo de lealdade ao sistema global liderado pelo anticristo. E aqueles que se recusarem a adorar essa imagem, o que acontecerá com eles? Eles serão perseguidos implacavelmente. O livro descreve um sistema de controle totalitário com vigilância constante, censura e punições severas para aqueles que se opõem ao regime. Que situação terrível! Mas em meio a todo esse caos e sofrimento, como Deus vai agir para proteger seus filhos? O que podemos esperar da ação divina nesse período? É aí que a história fica ainda mais emocionante. Mas para saber os detalhes da grande virada de Deus e como a igreja vai triunfar sobre o mal, vamos ter que esperar pela terceira e última parte do nosso mergulho. Que suspense! É. Mal posso esperar para desvendar o final dessa história épica. E para quem está acompanhando essa jornada conosco, não perca a última parte do nosso mergulho, onde vamos desvendar os mistérios da ação de Deus no fim dos tempos e o destino final da humanidade. Até lá! Chegamos à parte final do nosso mergulho, um livro Fim dos Tempos simplificado. Preparamos o coração, exploramos os sinais, encaramos a perseguição. E agora? Como Deus vai agir em meio a tudo isso? É a hora da verdade. O Slacker, nos mostrou um cenário desafiador, com o anticristo no poder e a igreja enfrentando uma tribulação intensa. Mas, se Deus está no controle, o que podemos esperar da sua intervenção? O livro nos garante
Deus não vai ficar parado assistindo enquanto o mal tenta dominar a terra. Ele vai usar de todo o seu poder e justiça para restaurar a ordem, cumprir suas promessas e estabelecer o seu reino. Mas como esse contra-ataque vai acontecer? Que tipo de armas Deus vai usar para vencer essa batalha? O livro destaca a oração como uma arma poderosa nas mãos da igreja. Mesmo em meio à perseguição, os cristãos fiéis vão se voltar para Deus, clamando por justiça, misericórdia e intervenção divina. Então a oração não é só um refúgio, um consolo para os cristãos, mas uma força ativa que impacta os acontecimentos no mundo espiritual e material. Exatamente. O Schleicher descreve um movimento global de oração impulsionado por cristãos que reconhecem a urgência dos tempos e se colocam na brecha, intercedendo por si mesmos, pela igreja e pelo mundo. E essas orações, movidas pela fé e pelo amor a Jesus, se tornam um instrumento poderoso nas mãos de Deus para confrontar o mal e preparar o caminho para a sua intervenção. E essa intervenção divina, como vai se manifestar? O que o livro diz sobre a forma como Deus vai agir para derrotar o mal. O livro descreve uma série de juízos divinos que vão atingir a Terra, pragas, catástrofes naturais, guerras e conflitos. Seria como se a própria criação se voltasse contra aqueles que rejeitaram a Deus e abraçaram o mal. É como se a natureza estivesse gemendo, reclamando da desordem causada pelo pecado, né? Mas se Deus é amor, por que ele usaria de tanta severidade? É importante lembrar que a justiça de Deus é tão grande quanto o seu amor. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado e a rebelião. O juízo é necessário para que a justiça seja feita, o mal seja punido e o bem possa prevalecer. Entendi. Deus é amor, mas também é justo. E o livro fala sobre arrependimento. As pessoas terão a chance de se voltar para Deus durante esses juízos. Sim, o livro deixa claro que os juízes divinos servem como um alerta para a humanidade, um chamado ao arrependimento e à volta para Deus. Aqueles que reconhecerem o erro dos seus caminhos e se voltarem para Jesus encontrarão perdão e salvação. E o ponto culminante dessa história toda, a volta de Jesus, como Schleicher descreve esse momento tão esperado pelos cristãos. Prepare-se, porque a descrição é de arrepiar. O livro descreve a volta de Jesus em 2 etapas. Primeiro, ele virá nos ares para arrebatar a igreja, levando consigo aqueles que se mantiveram fiéis. Seria como um grande resgate em que os cristãos são tirados da terra antes do juízo final. Exatamente. Imagine a cena. Milhões de cristãos de todas as partes do mundo sendo levados ao encontro de Jesus nos ares. Que momento glorioso. Que emocionante. E depois do arrebatamento, o que acontece? Qual a segunda etapa da volta de Jesus? Depois do arrebatamento, a Terra vai enfrentar um período de grande tribulação, com o anticristo exercendo total domínio. Mas esse reinado de terror terá um fim. Jesus voltará em glória com todo o seu poder para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reino de justiça e paz na Terra. E como o livro descreve esse reino? O que podemos esperar desse período em que Jesus reinará na Terra? O livro descreve um período de 1000 anos em que Jesus reinará sobre a terra com justiça, sabedoria e amor. Será um tempo de paz, prosperidade, cura para as nações e restauração da natureza. Parece um sonho. Mas e aqueles que não foram arrebatados? O que acontece com eles? Terão uma segunda chance. Sim. Durante o reinado de Jesus, as pessoas que ficaram na terra terão uma última chance de se arrepender e se voltar para Deus. Mas aqueles que continuarem a rejeitá-lo enfrentarão o juízo final e a condenação eterna. E como o livro descreve o destino final dos que rejeitam a Deus? Qual a consequência da escolha por um caminho longe de Deus? A Bíblia fala sobre um lago de fogo que representa a separação eterna de Deus. É um lugar de sofrimento e tormento, reservado para aqueles que, mesmo diante de todas as evidências e oportunidades, escolheram viver longe do amor e da graça de Deus. Que destino terrível. Mas e os que aceitam a Jesus como Salvador? Qual a recompensa que os espera? O que o livro diz sobre o futuro dos que escolheram o caminho do bem? Eles viverão eternamente com Deus num novo céu e numa nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento, morte ou separação. Será a realização plena do plano de Deus para a humanidade, um lugar de alegria, comunhão e adoração eterna. Que final incrível! Nossa, essa jornada pelo livro Fim dos Tempos Simplificado foi realmente impactante. O que podemos levar como principal aprendizado dessa experiência? Acima de tudo, o livro nos convida à vigilância, à perseverança e à esperança. A vivermos cada dia com mais intensidade, buscando intimidade com Deus, fortalecendo nossa fé e nos dedicando à oração, pois a vitória final já está garantida em Jesus. É um chamado a não temermos o futuro, mas a nos prepararmos para ele, confiando que Deus está no controle de tudo e que o seu plano é perfeito. E que essa jornada nos inspire a compartilhar essa esperança com aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Exatamente. Que essa mensagem de fé e esperança ecoe em nossos corações e nos impulsione a vivermos cada dia com mais propósito e amor, aguardando com alegria a volta gloriosa do nosso Salvador. E por hoje encerramos o nosso mergulho no livro Fim dos Tempos Simplificado.
Agradecemos a companhia de todos. Continuem acompanhando Fé em Letras para mais reflexões inspiradoras sobre a Palavra de Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus. Pena Heine com Deus.